Bom, sobre o plano de carreira da empresa OmniLife, o que nós temos que compartilhar é o seguinte: que todo o processo do negócio ele ocorre de forma natural mesmo. De acordo com que você vai subindo de níveis de carreira na empresa, você vai aprimorando, lapidando comportamentos que vai te facilitar a gerir uma boa equipe, porque o plano nosso foi desenvolvido para você, primeiramente, desenvolver um conceito que é de consumo e vendas. Esse é o primeiro passo de toda pessoa que inicia. Você vai aprender a usar o produto, vai aprender a vender, daí você vai desenvolver um segundo comportamento, que é o comportamento ali que está na categoria dos bronzes, que é de afiliar, que nada mais é do que cadastrar pessoas que também consumam e vendam o negócio. De acordo com que você vai subindo de níveis, você passa para o degrau de prata, já vai ter um plano de carreira, requisitos que você precisa começar a aprender a como formar equipe, a dar um melhor acompanhamento, e quando você começa a duplicar isso na sua equipe e ensina que a sua equipe também faça o mesmo, você vai notar que a partir daí você já atinge uma evolução natural de nível ouro, onde você passa a liderar uma organização de pessoas, onde você vai começar a trabalhar motivação, retenção. Então, o plano de carreira da OmniLife foi desenvolvido com essa intenção, de que, de acordo com que você vai evoluindo de níveis, você vai lapidando o seu perfil, que vai te tornar um grande líder nesse negócio, um líder diamante. Ok? Primeiro conceito: o que é uma linha? Esse termo linha é muito importante entender, porque faz parte do plano de negócio. Linha nada mais é do que quando você cadastra uma pessoa nova. Você cadastra uma pessoa nova, isso é uma linha. Se ela cadastra alguém, essa pessoa faz parte daquela mesma linha, ok? Mesmo que ela cadastre 2, 3, 4 pessoas, todos fazem parte da mesma linha, certo? Isso é uma linha. Quando você cadastra uma nova pessoa direta a você, você abriu uma nova lateralidade, ou seja, uma nova perna, uma nova linha. Então esse é o conceito de linhas. Não importa quem está abaixo, se desenvolve uma organização, tudo que faz parte daquela rede é uma linha sua, certo? Tranquilo esse conceito aqui de linhas? Quando a gente começa a desenvolver níveis como bronzes, pratas, ouros, requer você abrir novas linhas, ou seja, novas lateralidades. O que difere uma linha de uma linha ativa? Linha ativa é no momento que você cadastra alguém e alguém daquela rede compra 300 ou mais pontos. Não importa se foi a pessoa que você cadastrou, ou se é um convidado dela, que seria seu segundo nível, seu terceiro nível, não importa. Naquela linha, alguém tem que fazer 300 pontos pessoais no código dele. Isso torna aquela linha uma linha ativa. Aqui está um outro exemplo do que seria uma linha não ativa. Por exemplo, se eu cadastro uma pessoa que não comprou nada dentro do mês, porém ela cadastrou um executivo que comprou 150 pontos, e cadastrou outro que comprou 104 pontos, e cadastrou outro que comprou 200, a somatória do volume de grupo daria 454 pontos. Mas o que nós temos que analisar? Que ninguém nesse exemplo comprou acima de 300 pontos pessoais, ou seja, essa não seria uma linha ativa. Entenderam isso? Apesar do volume de pontos daquele grupo for superior a 450 pontos, ninguém comprou acima de 300 pontos, não é uma linha ativa. É um detalhe simples, pequeno, mas temos que prestar muita atenção quando nós começamos a construir nossa equipe, porque há momentos em que, se uma pessoa, por um pequeno deslize, compra, por exemplo, 299 pontos, pelo fato dela não ativar uma linha, isso pode comprometer seus níveis de ganho de acordo com o seu nível de carreira. Agora eu vou falar sobre como funciona a parte mesmo do plano de negócio da empresa. Vocês vão observar que todos os níveis têm 3 divisões. Lembre dos seus pés, porque é sempre assim: Premier, Elite e Supreme. Então, dentro da categoria de bronze, nós temos bronze Premier, que é esse que eu vou mostrar aqui agora. E o que você faz para se tornar um bronze Premier e qual é o benefício que você vai ter? Bronze Premier é aquela pessoa que cadastra a uma pessoa, pelo menos. Ele compra, você no caso, compra 300 pontos pessoais e você precisa ter uma linha ativa. Ou seja, pode ser uma pessoa apenas que você cadastrou que compra aí 300 pontos. Isso já faz com que você tenha um bônus, um ganho de 5% sobre todo o volume de compra daquela pessoa dentro do mês. E lembrando de outro detalhe, que na OmniLife, durante os primeiros 90 dias do seu novo cadastrado, a OmniLife te paga 10% a mais de bônus dos seus diretos,
fora os ganhos que você já tem de acordo com o seu nível de carreira, entendeu? Então, por exemplo, esse novo cadastrado, ele comprou na empresa R$500 de produto. Ele se tornou uma linha ativa porque fez acima de 300 pontos. Dessa compra, você receberia uma comissão de 15%, certo? Lembrando que o percentual nosso de ganhos, de bonificações, não é aplicado sobre o valor da compra da pessoa. Até porque dentro desse valor tem imposto. Então a gente tem que fazer com base no valor de lista, que é o valor que vem no seu preço de tabela. Mas afinal a gente vai falar sobre como funciona essa parte do cálculo dos bônus de equipe. Entenderam? Então esse primeiro exemplo aqui do Bronze Premier. Deu para entender como funciona? Muito simples. Cadastrou uma pessoa ou mais de uma e alguém tem que comprar 300 pontos ou mais. E você tem que fazer acima de 300 pontos também. Só por fazer isso já te garante 15% de bonificação durante os primeiros 90 dias do seu novo cadastrado. Como que funciona a questão do Bronze Elite? Bronze Elite você tem que ter 500 pontos pessoais, uma linha ativa e 1.500 pontos de grupo. Agora eu vou dar alguns exemplos para vocês de como você pode se tornar Bronze Elite, certo? Para poder ficar mais fácil aqui a compreensão. Qual que é a bonificação de um Bronze Elite? 7% dos diretos do primeiro nível, mais os 10% de 90 dias, ou seja, 17% de bonificação dos seus cadastrados diretos. Exemplo de como você pode formar essa estrutura de equipe. Dá uma olhada. Você pode ter duas pessoas cadastradas, onde uma compra 500 pontos e a outra compra 1.000 pontos. Entenderam? Aí você tem 1.500 pontos de grupo, que é o requisito, e você tem uma linha ativa, porque os dois fizeram acima de 300 pontos. No caso ali você tem duas linhas ativas. Um outro exemplo de Bronze Elite. Você faz 500 pontos pessoais e cadastra uma pessoa que faz 4.000 pontos. Veja bem, uma única pessoa comprou acima de 1.500 pontos, então você já se tornou um Bronze Elite. E só vou abrir um parênteses aqui para vocês poderem entender, 4.000 pontos hoje é o que te dá 50% de desconto na compra dos produtos da Minilife, o que te deixa aproximadamente 100% de lucro na venda. Ou seja, um investimento que varia em torno de R$ 4.900 a R$ 5.200 em produto, e que você transforma isso em aproximadamente R$ 10.000 quando você vende todos os produtos. Imagine o seguinte, se você cadastra uma pessoa e essa pessoa fez os 4.000 pontos, só de bonificação, esses 17% representaria aproximadamente R$ 600 de apenas uma pessoa que fez 4.000 pontos. Então dá para imaginar o potencial que você tem em mãos, caso você tenha 3, 4, 5 pessoas cadastradas que façam aí acima de 4.000 pontos por mês de vendas, né? Realmente quem trabalha com esse foco no varejo, se você tem gente assim na equipe, vai te gerar excelentes comissões por mês. Aqui está mais um exemplo de como você pode construir uma estrutura de Bronze Elite. Você cadastra uma pessoa e ela já tem uma cadastrada dela. Nesse exemplo, ela compra 500 pontos, o segundo nível seu comprou 1.000 pontos. A somatória do volume de pontos de grupo total deu 1.500. Mas observe o seguinte, por você ser Bronze Elite, nesse exemplo você está ganhando somente a bonificação do seu direto do seu primeiro nível. Ou seja, aquela compra do segundo nível de 1.000 pontos, você não teria comissão, por quê? O seu nível de carreira, nível de pagamento, ele não te habilita os ganhos do segundo nível ainda. Então vou mostrar para vocês aqui agora como é que você faz para já começar a receber bonificações do seu segundo nível, que é atingindo o nível de Bronze Supremo. Bronze Supremo é uma estrutura simples de ser montada e esse é o meu alvo, meu objetivo com o novo cadastrado. Então anote isso daí. Quando você cadastra um novo distribuidor na sua equipe, a sua meta junto dessa pessoa é fazer com que ela chegue a Bronze Supreme em até 30 dias. Ok? O que ela precisa fazer? Ter 3 linhas ativas, agora não somente uma. E a somatória total da pontuação do grupo dela tem que ser acima de 2.000 pontos. A pontuação pessoal, 800 pontos. Certo? Qual que é a bonificação de um Bronze Supreme? Ganha 9% dos diretos e 5% do segundo nível. Então seria basicamente 19% dos ganhos durante os primeiros 90 dias dos seus novos cadastrados. É uma comissão maravilhosa. E vou te dar um exemplo. Em média de ganhos, os distribuidores que iniciam nesse negócio e montam uma estrutura similar a essa, de apenas 3 linhas, com um volume de pontos bem próximo ali, 2.000 pontos, só isso aí te deixa aproximadamente R$ 600 de bonificação logo no primeiro mês do plano de carreira. E é uma estrutura simples que você pode montar
como vou mostrar aqui no exemplo. Suponha que você cadastrou 3 linhas, onde uma comprou 500 pontos, a outra comprou 1.000 e a outra linha comprou 500. Isso te gera 2.000 pontos de grupo e daria uma comissão aproximadamente de R$600. Por isso que quando a gente inicia um novo cadastrado, se você trabalha bem a lista de contatos quentes dele, só entre familiares e amigos você consegue ajudar que ele chegue muito rápido em bronze supremo. Porque 500 pontos, para que vocês entendam, é uma média de 8 a 10 produtos. Temos duas vantagens muito grandes para quem já inicia comprando no mínimo 500 pontos. Primeiro, temos uma premiação de produtos. A pessoa que já inicia no OmniLife dentro de 15 dias compra ao menos 500 pontos, ganha de brinde um Actua e um Fiber Plus, certo? Só esses dois produtos dá aproximadamente R$400 de ganho se você vender eles no preço sugerido de venda. Então a pessoa que inicia, ela já tem esse incentivo de já começar com 500 pontos. E outra, se você mora numa cidade que não tem loja da empresa, não tem um produto ali à pronta entrega, comprando acima de 500 pontos, você ainda ganha o frete grátis por Sedex, entenderam? Por isso, quando você inicia um novo cadastrado, o mínimo que ele tem que comprar durante os primeiros 15 dias é 500 pontos para já ganhar esses brindes. E automaticamente, se você tiver uma estrutura aí de 4 linhas, vou dar esse exemplo aqui, olha. Observa, cadastro 4 pessoas comprando 500 pontos. Deu uma somatória total de 2.000 pontos de grupo e eu me torno um executivo bronze supremo. E os 500 pontos as pessoas geralmente compram de puro consumo, porque elas querem testar o benefício do produto da saúde delas, com pessoas próximas, a família. Então é muito simples você chegar e estruturar essa equipe. Agora a gente vai entrar já num momento que vocês vão observar que a partir do Prata Premier já não se requer apenas cadastrar pessoas diretas a você. Porque até o nível de bronze supremo, você não precisa de necessariamente cadastrar ninguém no segundo, terceiro nível. Mas para você chegar agora no Prata, já requer um comportamento chamado comportamento de formador de equipe, onde não somente você vai afiliar pessoas diretas a você, mas já vai começar a trabalhar a sua equipe para que eles também cadastrem a outros. E qual que é o requisito para você se tornar um Prata Premier? Está aqui, ó. Você precisa de fazer 1.200 pontos pessoais de compra. Você tem que ter 4 linhas ativas, sendo que 2 dessas linhas ativas têm que ser bronze Premier. O comportamento que você vai começar agora a desenvolver é isso. Não somente cadastrou pessoas que comprem, mas ajudar que elas também tenham pessoas abaixo comprando o produto. E eu vou dar aqui os ganhos. Qual que é o bônus de um Prata Premier? 10% dos primeiros níveis e 6% dos segundos níveis, certo? Lembrando que durante os primeiros 90 dias do seu novo cadastrado, você tem 10% a mais de bônus. Então seria 20% de comissão. Imagina receber 20% de um novo cadastrado que já inicia com 4.000 pontos. Está falando em torno de R$600 no pedido da pessoa, de apenas uma única compra. Aqui vamos dar alguns exemplos de como estruturar essa rede de Prata Premier. Então vamos lá, cadastrei 2 pessoas, cadastrei 4 pessoas. Uma comprou 300, a outra comprou 500, uma comprou 4.000 pontos e a outra 500. Já tenho as 4 linhas ativas, que é o primeiro requisito do Prata. Só que eu preciso de ter 2 bronze Premier. Então eu tenho que ajudar a 2 pessoas da minha equipe a cadastrar ao menos uma pessoa que dentro desse mesmo mês compre acima de 300 pontos. Porque aí ela se torna bronze Premier e você atinge o nível de Prata. Viram como que é simples? Uma estrutura simples. 4 pessoas, sendo que 2 tem que ter alguém abaixo já gerando pontos. Somente trabalhando lista de conhecidos, você consegue chegar facilmente ao nível de Prata Supremo e Ouro. E vou mostrar para vocês como que a gente faz isso. Mas aqui é um trabalho que a gente vai fazer muita reunião caseira. Quem tem centro de negócio, aproveita o centro de negócios nas reuniões de terça, quinta e sábado, para estar levando convidados. E quanto mais pessoas você contatar e conectar ao produto, ao negócio, durante os primeiros 30, 60 dias, mais rápido você vai subindo no nível de carreira. O Prata Elite é uma pessoa que ele vai começar agora a fazer um pouco mais de pontos pessoais. Observa, 1.500 pontos, aumentou apenas 300 pontos do Prata Premier para o Prata Elite. Ele precisa ter 4 linhas ativas, sendo que 2 tem que ser bronze Premier e 2 bronze Elite. Essa é a estrutura de um Prata Elite, como eu estou mostrando aqui no exemplo. Com apenas 8 pessoas, 4 diretas
e uma embaixo de cada uma, ou seja, 4 de segundo nível. Com apenas 8 pessoas no seu time, você chega facilmente a nível de prata elite. Qual que é os requisitos? 4 linhas ativas, sendo 2 de bronze premier, 2 linhas de bronze elite, 7.000 pontos de grupo. O que é o ponto de grupo? É a somatória de toda a sua rede, toda a sua organização, é a pontuação grupal. Qual que é o bônus de um prata elite? 10% dos primeiros níveis, mais os 10% de 90 dias, ou seja, 20% dos diretos, 7% do segundo nível, e observa só, a partir do nível de prata elite, você também ganha terceiro nível, 2%. E aí já começa a ficar muito interessante o negócio. Hoje, os ganhos médios mínimo de um prata elite, com essa estrutura que eu estou mostrando a vocês, gira em torno de R$ 1.600 somente bonificação da rede, do grupo. Fora as vendas pessoais, porque na OmniLife todos nós vendemos produtos. Isso faz parte do nosso negócio. Venda de produto, venda diária. Ok? Vou dar aqui um exemplo de prata elite. Vamos lá, eu fiz meus 1.500 pontos pessoais no mês, tenho que ter 4 linhas ativas. Então vou cadastrar meus 4 ativos e tenho que ajudar aqui 2 linhas, seja bronze premier, 2 bronze elite. Então vamos lá, cadastrei algumas pessoas e aqui vão surgindo as compras na rede. Pronto. Vamos lá, então a primeira linha que eu cadastrei uma pessoa, ela fez 500 pontos e cadastrou a 2 abaixo dela. Uma comprou 500 e a outra comprou 1.000. Essa primeira linha, do lado esquerdo, é uma linha de bronze elite, certo? Já a segunda linha, um executivo meu que comprou 4.000 pontos e cadastrou alguém que comprou apenas 300 pontos. Observa que aquela linha se tornou um bronze premier, certo? A terceira linha, a pessoa comprou 300 pontos e cadastrou um novo executivo que iniciou com 500 para ganhar os primeiros brindes, se tornou uma linha de bronze premier também. E a minha última linha, a quarta, do lado direito, comprou 500 pontos e cadastrou alguém que comprou 1.500 pontos, ou seja, se tornou também bronze elite. A somatória total do volume de grupo, 4.000, 1.500, 3.500, toda a somatória ultrapassou 7.000 pontos de grupo. Então, eu acabo de me tornar um executivo prata elite. Viram? Dificuldade até aqui, está dando para acompanhar o raciocínio. E é assim que nós trabalhamos o plano de negócio OmniLife. Ele é um trabalho que ocorre de forma muito natural. E o melhor, que esses produtos estão sendo consumidos pelas pessoas e as pessoas fidelizam ao consumo. Para nós mantermos os ganhos de acordo com o nosso nível de carreira, é necessário que dentro do mês você estruture sempre a sua organização de acordo com o nível que você deseja ganhar de comissão. Então, por exemplo, se nesse mês eu atingir o nível de prata elite, mas por alguma razão no mês seguinte a minha estrutura de equipe foi de prata premier, eu mantenho meu título de carreira como prata elite, mas vou receber naquele mês como prata premier, certo? E agora eu vou mostrar para vocês a grande sacada da empresa OmniLife, que é o nível de carreira chamado Prata Supreme. Eu quero que vocês estejam bastante atentos a esse nível de carreira, porque ele é a base do sucesso do negócio OmniLife. Se todos que estão aqui conectados agora nessa conferência entenderem muito bem e se tornarem professores em formar novos pratas supremes, essa é a base para você chegar no nível mais alto, que é triplo diamante. Porque a partir dos níveis de ouro acima, é necessário que você tenha pratas supremos na sua equipe. E todos os níveis, eles partem do prata supremo. Então, o primeiro passo, qual que é? Dentro de 30 dias, faça um planejamento com o seu novo cadastrado para ele chegar ao nível de bronze supremo, certo? E a segunda meta que você vai trabalhar com esse seu novo cadastrado é o prata supremo. Se ele trabalhar 4 linhas para se tornar bronze supremo, como já mostrei a vocês, ele chega rapidamente ao prata supremo. Por quê? Qual que são os requisitos? Os requisitos são esses que vocês estão vendo aqui na tela, muito simples. 2.400 pontos pessoais você tem que fazer dentro do mês. Tem que ter 4 linhas ativas, sendo que as 4 linhas tem que ser bronze elite. E eu já mostrei para vocês o que é um bronze elite, de forma simples. Quais são os grandes ganhos do prata supremo? 10% dos primeiros níveis, mais os 10% de início rápido, ou seja, 20% dos diretos, 8% do segundo nível, 4% do terceiro nível, e preste bastante atenção nisso, 2% do quarto nível ao infinito.
Por que ganhos no infinito? Vou mostrar para vocês aqui agora como que funcionam esses ganhos. Mas um Prata Supreme hoje, com uma estrutura bem enxuta, uma estrutura bem simples, gera aproximadamente bonificações de 2 a 3 mil em reais todo mês. Por isso que é uma meta que já dá para a pessoa que está trabalhando tempo parcial, a partir do momento que soma as suas vendas, 2.500 pontos, 2.400 pontos, deixa em média R$ 1.500 de lucro nas vendas, mais 2, 3 mil de equipe, a gente está falando em média de 4 a 5 mil reais de ganho por mês. Então dá para uma pessoa que está trabalhando tempo parcial já começar a dedicar um tempo maior ao projeto Omnilife a partir do Prata Supreme, porque os ganhos começam realmente a se tornar muito interessantes. Prata Supreme, faça 2.400 pontos pessoais, cadastra 4 linhas e ajuda que cada uma delas seja no mínimo Bronze Elite. Então aqui está um exemplo de Bronze Elites. Primeira linha, fez 500 pontos pessoais e cadastrou 2 pessoas abaixo. Se tornou um Bronze Elite. Concorda? 1.500 pontos de grupo, 500 pontos pessoais. A segunda linha, fez 500 pontos pessoais e cadastrou uma única pessoa que comprou 4.000 pontos. Ou seja, é acima de 1.500 pontos, também se tornou uma linha de Bronze Elite. A terceira linha, comprou 500 pontos pessoais, cadastrou uma pessoa que comprou 500 e essa pessoa já cadastrou uma outra que comprou 1.000 pontos. A somatória do grupo deu 1.500 pontos, então essa pessoa também virou Bronze Elite. A quarta linha, fez 500 pontos e cadastrou alguém que fez 1.500 pontos. Então aqui nós temos uma estrutura de Prata Supreme. Vou dar aqui para vocês um outro exemplo de como estruturar uma rede de Prata Supreme. Vamos lá. Fiz 2.400 pontos pessoais, cadastro as 4 pessoas e cada uma delas cadastrou outras abaixo. Pronto. Observa o seguinte, que eu quero que vocês prestem bastante atenção no termo chamado duplicação. Nós temos aqui uma estrutura agora que estou mostrando para vocês, onde a primeira linha ela tem uma estrutura do Bronze Supreme. Então veja bem um conceito simples. Quando a gente cadastra um novo executivo, a gente vai trabalhar com ele o Bronze Supreme nos primeiros 30 dias, que é ele fazer 800 pontos e cadastrar 3 pessoas ou 4, né? Seja 4 com 500 pontos que dá 2.000, ou 3 onde 2 compra 500, uma compra 1.000. Então a gente tem que trabalhar esse conceito de Bronze Supreme. O segundo passo qual que vai ser? Você ensinar essa pessoa a ela ter 4 linhas de Bronze Supreme diretos a ela. Se ela trabalha nesse conceito de duplicação de Bronze Supremes, ela chega rapidamente ao Prata Supreme. Nesse exemplo que eu estou mostrando agora a vocês, a primeira linha ali fez exatamente o que o patrocinador fez no mês anterior. 800 pontos, 3 cadastrados, se tornou Bronze Supreme. Já a segunda linha fez 500 pontos pessoais, cadastrou uma única pessoa que fez 4.000 pontos, mas também se tornou Bronze Elite, certo? A terceira linha fez 500 pontos, cadastrou uma abaixo que fez 500, que já tem um terceiro nível comprando 1.000. Ali já seria outra linha de Bronze Elite. E a última quarta linha, 500 pontos pessoais e 2 pessoas da equipe que acumulam 1.500 pontos também se tornou Bronze Elite. Esse aqui é um outro exemplo, claro, de Prata Supreme. Então, no negócio Omnilife, quando você começa a estruturar uma boa equipe de pelo menos 8 pessoas comprometidas com o negócio, você tem um excelente ganho por mês. Aqui nesse exemplo que eu estou mostrando a vocês de Prata Supreme, com 4 pessoas comprometidas e focadas, a mesma estrutura te leva até o nível de Ouro Supreme, que te dá ganhos acima de 20 mil reais mensais. E aqui eu vou explicar para vocês como é que funciona essa questão dos ganhos de 2% do quarto nível infinito. Como funciona os 2% de quarto nível infinito que a empresa nos paga no plano de carreira? Aqui está um exemplo. Para você receber esse bônus que se chama reembolso formador de equipe, você só não vai ganhar esses 2% da linha mais forte sua. Por quê? Porque o reembolso de 2% ele serve para te estimular a você desenvolver outras linhas fortes, que nós chamamos de uma síndrome da pata de elefante, que é quando as pessoas têm uma organização muito forte, porém apenas uma linha.
Então esse bônus de 2%, ele te paga, a partir do quarto nível infinito, de todas aquelas linhas que você tenha um distribuidor nível Prata Premier ou superior. Entenderam isso? Aqui está um exemplo do bônus. Se você tem nível de carreira Prata Supreme ou superior, toda vez que você tiver um nível Prata Premier ou superior em cada linha, você ganha, além dos 10% dos diretos, 8% segundo nível e 4% terceiro nível, você recebe 2% do quarto nível infinito de todas aquelas linhas que você tem um distribuidor nível Prata Premier. Esse bônus é um bônus muito interessante. E o estímulo dele qual que é? Que você, executivo, nesse momento que você já é um Prata Supreme, já quer galgar níveis superiores, que você não somente trabalhe diretos, segundos níveis, mas que você comece a dar uma atenção maior na sua profundidade, que é onde você vai pegar um cadastrado seu de terceiro, quarto nível e vai ajudar ele a desenvolver a equipe, porque a partir daí você tem esse bônus que vai te pagar infinitamente em cada linha. Entenderam? E muito claro na questão do multinível aqui, o que nos traz uma solidez. Agora eu quero explicar para vocês um outro conceito, que é a diferença de ponto de grupo e ponto de linha descendente, para a gente poder encerrar essa parte da estrutura de equipe ao Ouro Premier. Agora, a partir do momento que você chega ao nível Ouro na empresa OmniLife, você tem que ter um diferencial entre ponto de grupo e ponto de linha descendente. Vou explicar como que funciona aqui. O que seria o ponto de grupo? É a somatória dos pontos de toda a sua organização, desde os consultores ativos que estão comprando para consumo, até os níveis de Prata Elite. Ou seja, todas as categorias de Bronze Premier, de Prata Premier e Prata Elite, soma para o ponto de grupo. O ponto de linha descendente é a somatória de todos os volumes de todos os níveis de sua organização, certo? A partir do momento que você tem pessoas na sua equipe que são Prata Supreme ou superior, essa pontuação vai aparecer no PLD, ponto de linha descendente. Então, aqui, por que tem essa divisão de ponto de grupo para ponto de linha descendente? E vamos entender de forma simples como se o ponto de grupo fosse uma incubadora. É aquele processo onde você cadastra o novato até ele chegar ao nível de Prata Elite, onde ele está se formando, e a partir do Prata Supremo ele é um líder, certo? Então, no plano de negócio da OmniLife, a gente sempre vai ter pessoas trabalhando nesse conceito de formar novos distribuidores. Então, você sempre vai ter que ter um volume de grupo, pontos grupais. Mas, para crescer no nível de carreira a partir do Ouro, você também é avaliado pelo volume de produção, que é a somatória de toda a sua rede, que entra no ponto de linha descendente. Entenderam essa diferenciação? Ponto de grupo, de bronzes até Prata Elite. Ponto de linha descendente é a somatória de todos os níveis de toda a sua organização. Ouro Premier, o seu requisito mínimo qualquer, ter 4 linhas ativas, sendo que 2 linhas tem que ser Prata Premier, 2 linhas Bronze Supreme, o volume de grupo 10 mil pontos e o PLD, que é a somatória de toda a sua rede de 12 mil pontos. Lembrando que o ponto de grupo ele já está dentro do ponto de linha descendente, certo? O ponto de linha descendente é a somatória de toda a pontuação, incluindo os 10 mil pontos de grupo. Então aqui está a estrutura de equipe que você necessita para poder chegar ao nível de Ouro. 2 linhas de Prata Premier, 2 linhas de Bronze Supreme. Veja bem, se você trabalha aquele conceito que nós falamos agora há pouco, de nos primeiros 30 dias, você chegar ao Bronze Supreme, cadastrando 4 linhas, certo? Qual é o segundo passo? Você vai trabalhar suas 4 linhas para que as 4 também cheguem ao nível de Bronze Supreme. Fica muito simples e muito fácil de você trabalhar que 2 linhas dessas você desenvolva pratas. E assim você passa ao nível de Ouro. Quais são os ganhos que você tem a partir do nível de Ouro Premier? A partir do nível de Prata Supreme, até o triplo diamante, que é o maior nível, você sempre vai ter esses ganhos. 10% dos diretos, 8% do segundo nível, 4% terceiro nível, 2% do quarto nível ao infinito, que é o reembolso de geração, mais 3% sobre as gerações de líderes que você formar. Então, pessoal, o Ouro Premier ele tem esse ganho chamado geração, que hoje é o prêmio mais forte em dinheiro da OmniLife. O Ouro Premier hoje, com uma estrutura de equipe
onde ele tenha pelo menos um prata supreme, gera bonificações em torno de R$ 5.000 mensais. E para a gente encerrar aqui o conceito do Ouro Premier, eu vou mostrar para vocês como funcionam esses ganhos de geração, para vocês entenderem. Então, o bônus de geração, que é esses 3%, que é pago de toda a geração até o infinito, ele funciona da seguinte maneira. Vou explicar aqui agora, Érica, sobre a questão dos ganhos de geração. Quando você forma um distribuidor prata supreme, ele se torna uma geração de líder sua. Você vai receber, além dos ganhos de 10%, 8%, 4%, aqueles 2%, você vai ganhar mais 3% sobre toda a sua rede, até surgir alguém na profundidade que também chegue ao nível de prata supremo. Aqui nesse exemplo que eu estou mostrando nesse slide, eu tenho uma pessoa de meu primeiro nível que chegou ao prata supremo, e ele tem uma grande organização. Supondo que no 8º ou 10º nível dele surge um empresário que subiu de nível, hoje é um Ouro Elite. Esse empresário, ele seria uma segunda geração minha. Então, como Ouro Premier, eu vou receber 3% de toda a rede desse prata supremo até chegar no outro distribuidor que já é prata supremo superior. Se essa segunda geração minha desenvolve um outro líder prata supremo superior na profundidade, vai ser minha terceira geração. Então imagine que eu sou um ouro, eu tenho uma estrutura de negócio bem robusta. E aqui está um exemplo. Eu tenho um cadastrado em uma linha que é prata supremo, que tem abaixo um Ouro Elite, que tem abaixo um Ouro Supremo. E eu tenho uma outra linha minha onde eu tenho um nível de diamante. Toda a organização dele eu vou receber 3%. E desses líderes do diamante eu também recebo, quando seja um Ouro Elite, eu recebo minha segunda geração. Então, cada vez que você forma um novo prata supremo, você recebe 3% dele até o infinito. Até onde? Até surgir um novo prata supremo na profundidade. Ali se inicia uma segunda geração. Entendeu? Então, quando alguém abaixo dessa pessoa também forma um novo líder, ali se torna a sua terceira geração. E você pode ter vários líderes em diferentes linhas. Por isso que esse bônus hoje da OmniLife é o bônus que mais paga. Porque você recebe de toda a rede, de toda a sua organização. E aqui nessa tabela agora, vocês vão entender, de acordo com cada nível que você vai subindo na empresa, como que você vai ganhando mais gerações e mais profundidades. Então, por exemplo, um Ouro Premier recebe 3% de apenas uma geração. Um Ouro Elite recebe de 2 gerações. Um Ouro Supremo de 3 gerações. Um nível Diamante recebe de 4 gerações. Entenderam isso? O triplo diamante, que é o nível mais alto da empresa, recebe de 6 gerações de liderança. Quando a gente fala de 6 gerações de liderança, as pessoas que hoje têm uma estrutura onde que permite esse tipo de ganho, estamos falando de mais de 100 pessoas de profundidade, uma abaixo da outra. É um conceito sim, gigantesco. Hoje é o bônus da OmniLife que mais paga no negócio.